Tal como cólicas menstruais, penso. Fazer um vídeo destes todos os meses. Trata-se dos livros que li ou acabei este mês. Não por ordem da qualidade intrínseca do livro, mas pelo prazer que me deu. Porque aqui valorizamos a ataraxia. Ataraxia. Em primeiro e último lugar está a primeira obra de Albert Camus, O Estrangeiro. Ao importar este livro, aumentei mais 2% a renda das casas. É uma obra marcante por ter um dos mais assombrosos inícios para toda a gente que não se chama Dom Afonso Henriques. Hoje, a mãe morreu. Ou talvez ontem. Não sei bem. Entre cigarros e sexo, como uma banda indie sobrevalorizada, Albert Camus foi destilando incansável sabedoria, nomeadamente no que toca ao absurdismo. Buscar sentido num universo que não o tem é absurdo. E por isso, libertador. Esta é a conclusão que chega ao protagonista do Estrangeiro, depois de ser condenado à morte por uma sociedade que o tem como besta por viver de forma apática e diferente, mais do que o crime que cometeu. Afinal, matar um árabe não é só uma música dos The Cure estranhamente inapropriada. Esta é uma obra essencial para melhor entender e apreciar o absurdismo, mas sinto que a filosofia do Camus é mais interessante do que a sua escrita. É um bom livro, mas ficou aquém da expectativa. Em quarto lugar é o Factos Escondidos da História de Portugal, de José Gomes Ferreira, para ler um bocadinho de não ficção. Quer dizer, mais ou menos. A história que nos é ensinada é aborrecida e provavelmente errada. E como na música, a mais interessante é a alternativa. O autor aqui dá uma perspectiva diferente dos descobrimentos portugueses, principalmente sobre como os tugas teriam já chegado bem antes às Américas, como Colombo e Ferdinand Magellan estariam ao serviço da coroa lusitana e como esta usara múltiplas estratégias e dissimulações para salvaguardar o seu território ultramarino. Às vezes ele repete-se bastantes vezes, mas pela quantidade de provas e mapas e documentos que tem de mostrar para defender a sua posição não convencional, é incompreensível. Pelo que é, não deixa de ser fascinante. E é sempre bom apoiar um investigador que incomoda aquelas pessoas que prestam cega vassalagem às academias, que não estão capturadas ideologicamente. Depois temos Robert W. Chambers com The King in Yellow, o Rei Amarelo. Não é esse outro, que eu não tenho aqui. Por isso, és um Masked Camel. Eu li-o na net porque tem 120 anos. É domínio público. Honestamente, esta é uma coletânea de pequenas histórias muito discrepante. As primeiras 4 são dos melhores exemplos de horror cósmico que precedem ao Lovecraft e são mais variadas e mais fáceis de entender do que as do nosso nomeador de gatos favorito. Estas foram pioneiras não só neste tipo de terror literário, mas também na ideia de um meta-livro ficcional que abrange várias histórias e que leva os seus leitores à loucura, como os da Maria Rebelo Pinto. Tudo envolto em narrativas estimulantes e variadas, escrito com aquele requinte típico do final do século XIX. Mas o resto do livro é uma mexórdia de romance e sobrenatural, que contrasta imenso com o início. Se a ordem fosse inversa e os contos começassem a ficar progressivamente mais intensos, tipo Rust Never Sleeps do horror cósmico, talvez gostasse mais. A primeira parte é absolutamente incrível, e se fosse só ela, seria o livro do mês. Mas o resto não bateu tanto. Sendo assim, foi como começar o sexo pelo orgasmo e acabar ao fingir que ela tem opiniões interessantes. Ou que ele tem piada. Igualdade. Depois temos R. Scott Baker, do White Luck Warrior, a segunda parte da quadrilogia do Aspect Emperor, que, depois da trilogia do Prince of Nothing, é a segunda parte da série The Second Apocalypse. Consegui. Não tenho muito que queira ou possa dizer sobre o quinto livro de uma saga, que eu farei depois uma revisão geral, mas até agora tem sido das melhores séries de fantasia que li. Fantasia mais profundamente pesada, violenta e tenebrosa, clássica grimdark. É o exato oposto das Crónicas de Nárnia. Ou seja, Ainrad, Ed, só que em orc. Mas é também profundamente filosófica, com um mundo muito desenvolvido, tudo envolto numa prosa refinada, penetrante e quase religiosa, como se tivesse sido encontrada em ânforas na aldeia ao lado de Nag Hammadi. Tem meditações profundas sobre a existência humana e falos de demónios violadores do espaço, em igual quantidade. E isso é uma coisa boa. Não é uma série para todos, de todo, mas mal posso esperar para terminar e falar mais sobre ela. Noutras circunstâncias seria o livro do mês, mas em janeiro terminei o que é considerada das melhores mangas de todos os tempos. Interspecies Reviewers. É uma manga para homens de cultura, mas hoje falamos da obra de Takahito Inoue, Vagabond, sem relação com o cão. A manga famosa por ser tão boa que é recomendada apesar de estar permanentemente incompleta. O autor deve ter ficado trancado na mesma casa que o Jorge Martins. Trata-se de uma adaptação da vida de Miyamoto Musashi, o lendário samurai e filósofo japonês, desde os seus primórdios animalescos e sanguinários até à sua transformação num guerreiro mais deliberado, introspectivo e zen. Supostamente, ele ficou um bocado a meio, mas o último arco completo faz justiça à transformação
e é dos melhores da obra. O desenvolvimento das personagens é cativante e os diálogos internos magníficos na destilação da sabedoria wu-wei taoísta e budista. Mas a arte é de outro mundo. Até eu reconheço a qualidade. E tinha 2 EVT. E EV. E ET. O cuidado e a atenção de Takahito é de louvar. É uma viagem que, depois de percorrida, ficamos com simpatia pelo reconhecimento do mesmo sentir, não estará à altura atualmente para terminar. Tudo isto coloca Vagabond no pódio das melhores obras do género. Um equilíbrio perfeito entre ação, romance, violência e filosofia. É essencial para quem aprecia este género literário. E tem pouco para fazer no trabalho. Isto é tudo à pala na net. Quer dizer, tudo está à pala na net, yo ho ho, mas este ainda está mais à pala. Múltiplas estrelas, uma constelação japonesa. Uma Ursa Maior. E pronto, é tudo. Para o mês a mais. Tchau, tchau. Isso é chinês, não posso fazer a piada.